Mas se você lê alguma coisa sobre essa tal do seu signo, cara, não tem como negar. Sim, sim. Depois do fenômeno Aimee Rocha e sua canção Evangelho de Fariseus, está aparecendo algumas declarações de pastores, onde as pessoas estão dizendo que são verdadeiros fariseus. O pastor e cantor Lucas, muito conhecido pela canção O Maior Pintor do Mundo, foi convidado a ir em um podcast e lá foi perguntado a ele se ele acreditava em signos e veja só o que ele disse. Acredita em signo, pastor? Vou falar a resposta clara e depois eu explico. Pode ser? Pode. Acredito. Certo, porque... Aí você vai me falar assim, pô, pastor, que negócio que é esse? Uhum. Primeiro, porque é um fato. Né? Primeiro que é um fato. Você pega os perfis pelo seu período de nascimento. É batata. Concordo. É um fato. Ok. Agora, é claro, Satanás sempre tentou demonizar aquilo que sempre foi santo. Né? E uma vez Deus foi falar sobre o futuro de Abraão. E quando Deus foi falar sobre o futuro de Abraão, mandou ele olhar para onde? Para as estrelas. Quando Jesus foi dar um sinal para 3 magos sobre seu nascimento, onde é que eles leram essa informação? A estrela. Nas estrelas. Agora, o que o diabo fez com isso, né, as demonizações, ou talvez nem o diabo, talvez os humanos tentaram mistificar isso, aí é uma outra coisa que eu não entendo. Mas eu, de fato, é inegável. Não sei quando você nasceu, quando vocês nasceram, mas se você lê alguma coisa sobre essa tal do seu signo, cara, não tem como negar. Sim, sim. É característico. Como é que a gente vai falar que não é verdade? Mas a pergunta que muitos fazem é: o cristão pode acreditar em signos? Veja o que falou o pastor Augustus Nicodemos sobre o assunto. Confira. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Qualquer transgressão da lei de Deus é você fazer o que Deus proíbe ou deixar de fazer o que Deus manda. Então, o que é que Deus nos ensina na sua palavra? Que Ele é o autor e consumador da criação, Ele do nada fez todas as coisas e que Ele guia e controla os acontecimentos. Ele é soberano sobre a sua criação. As estrelas, que são a base dos signos, são criadas por Deus e elas foram criadas com um propósito. Elas mostram a grandeza de Deus, a sua beleza. Elas foram colocadas como luminares para iluminar a noite. Então, você acreditar que as estrelas que foram criadas pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus Infinito, de alguma forma, a configuração delas, a formação delas numa determinada época do ano, que é o que configura os signos do zodíaco, acreditar que essas formações em determinadas épocas do ano influenciam o comportamento humano, as decisões humanas, a ética humana, o nascimento das pessoas, aquilo que as pessoas são ou o que elas vão fazer, é pecado de idolatria. Né? A idolatria é você atribuir a quem não é Deus o poder que Deus tem. É você se render ao poder da criação quando você deveria estar adorando e se sujeitando ao Criador. Então, é inadmissível que uma pessoa que seja cristã verdadeira, que conheça o único Deus verdadeiro, ela está seguindo horóscopo, os signos do zodíaco, enfim, toda essas superstições ligadas à astrologia, que não tem qualquer fundamentação nem científica e muito menos ainda teológica ou bíblica. Então, é errado sim, e o cristão não deveria estar seguindo essas coisas. Veja também o que disse o pastor e doutor Rodrigo Silva sobre a astrologia e o mundo cristão. Confira. É que a astrologia, não reconhecida oficialmente por nenhum ramo do cristianismo, parece ser contemplada no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Ali diz que magos do Oriente vieram visitar Jesus depois de terem visto a sua estrela no céu. Mas como pode ser isto? E olha que magos aqui é justamente a palavra grega que traduz astrólogos. A piedade cristã transformou esses visitantes em reis magos e diz que eram 3, Gaspar, Baltazar e Belchior. Mas nada disso é bíblico. Só sabemos que eram magos, mas não sabemos quantos eram, muito menos se eram reis. Agora, uma coisa é certa, a Bíblia condena a prática da astrologia, como você pode ver em Deuteronômio capítulo 17, versos 2 a 7. Por que então astrólogos parecem descobrir a Jesus através de um mapa astral? Bem, em primeiro lugar, devemos entender que nos tempos antigos, a astrologia era marcada por 3 coisas. Primeiro, a adoração dos corpos celestes.
Segundo, previsão do futuro pela leitura das estrelas, é claro. E terceiro, a regência dos astros sobre a vida do indivíduo. Eu particularmente não concordo com nada disso. Se a astrologia fosse verdade, pessoas gêmeas teriam o mesmo temperamento, a mesma personalidade, porque afinal de contas nasceram sob o mesmo mapa astral na mesma data. E muitas vezes os gêmeos são bem diferentes um do outro. Agora, voltando ao caso de Jesus, a estrela que os magos viram não foi uma previsão do nascimento dele, mas um sinal de que o Messias havia nascido e o local onde ele estaria. Não era, portanto, nenhum cometa, mas apenas uma manifestação celestial que parecia uma estrela. Além disso, não há nada no comportamento dos magos, absolutamente nada que sugira a adoração dos astros. E, por fim, o próprio Deus, muitas vezes, revelou sinais no sol, na lua e nas estrelas como uma indicação do breve retorno de Cristo. Portanto, o que temos aqui não é um exercício da astrologia, mas antes um tapa de luvas divino sobre o preconceito e o exclusivismo espiritual. Eu quero explicar isso melhor para você. Deus não apoia a astrologia, mas isto não significa que ele não tenha pessoas sinceras naquele meio. Isto era praticamente um murro no orgulho do judaísmo. Aqueles homens, talvez vindos da Pérsia, perceberam um sinal profético que os judeus nem se deram conta. Moral da história: há vida espiritual fora de Israel. E se os daqui falharem em perceber as coisas de Deus, pessoas de fora virão para tomar o seu lugar, pois são sinceras, apesar de estarem no erro. O mesmo se dá hoje. Eu devo crer na minha religião, é claro, senão eu não teria razão inteligente para estar nela. Mas eu devo entender que a igreja de Deus é maior do que a minha igreja, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora. Deus, é claro, não é um Deus de 1000 verdades. Existe um povo remanescente da profecia bíblica, mas também há uma multidão de sinceros que está fora dele. Um dia, a verdade será esclarecida e então haverá um só rebanho e um só pastor. Mas até lá, meu amigo, viva a sua fé com sinceridade e confiança. Pregue a verdade de Deus, mas deixe o Espírito atuar no coração dos que estão lá fora. Mesmo pensando diferente de você, eles também são filhos de Deus. Veja aqui o que disse o pastor Hernandes Dias Lopes sobre signos e os evangélicos. Confira esse vídeo, você vai ver também o pastor Cláudio Duarte dando a sua palavra e a sua posição sobre signos no meio gospel. Antes, eu só quero pedir para que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e vamos ao vídeo. Se inscrever em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir e eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo.